crianças! Oi, professoras! Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula na TV Curitiba, onde vamos conhecer mais um espaço aqui de Curitiba. Vocês estão se cuidando? Esse é um cuidado que não podemos deixar de ter, né, por conta da pandemia. E os cuidados que vocês já estão acostumados têm que continuar fazendo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lavarem as suas mãos e eu vou passar o álcool gel na minha mão, ok? Então, já lavaram suas mãos? Que lugar será que vamos conhecer hoje? Para as crianças tentarem descobrir, eu trouxe aqui algumas pistas para a gente tentar descobrir para onde vamos hoje. Olha aqui, o que será que é isso? É um carrinho. E esse carrinho, crianças, ele é feito artesanalmente. Quer dizer que foi uma pessoa que fez. Assim como este peão, né? Olha, foi feito artesanalmente. E também essa boneca de pano. Mas será que o lugar que nós vamos hoje vai falar de brinquedos? Acho que não. Mas esses brinquedos, crianças, eles são antigos, né? Era assim que as pessoas brincavam antigamente. Elas criavam seus brinquedos. Vamos pensando aí, então. O que mais eu tenho aqui que pode dar uma pista de onde vamos hoje? Essa máquina aqui, vocês conhecem? Acho que as crianças não vão conhecer, as professoras com certeza conhecem. Esta daqui é uma máquina de escrever. Vocês acreditam, crianças, que a gente fazia curso para aprender a digitar aqui nessa máquina? E era bem importante saber mexer nela. Também nós temos aqui, ó, outro objeto. Algumas crianças talvez nem tenham visto neste formato, porque ele é bem antigo. É um telefone, olha como que a gente discava antigamente o telefone. Aonde será que vamos hoje? Também temos aqui, ó, uma lista telefônica. Vocês acreditam, crianças, que a gente achava o telefone das pessoas aqui, ó, nesta lista desse tamanho? Olha, ela está toda arriscada, porque às vezes a gente anotava o número do telefone aqui na lista mesmo. E este daqui, crianças, será que vocês conhecem? É bem antigo. É um modelo bem antigo. É um rádio bem antigo. Vocês talvez não tenham visto neste modelo. As professoras com certeza conhecem, já viram, né, na casa dos avós, né, dos pais, algum rádio parecido com este. Será que vocês estão conseguindo descobrir aonde vamos? E esse objeto aqui? Esse aqui com certeza as crianças conhecem, que é o computador. Então, para ajudar vocês a tentarem descobrir onde vamos hoje, eu trouxe duas figuras. Vou mostrar para vocês. Então, vejam as figuras. Aí nós estamos vendo uma torre e um telefone. Olha, se a gente juntar esses dois nomes, torre, telefone, torre, telefônica, já lembraram do que a gente vai falar, onde nós vamos hoje. Torre Panorâmica de Curitiba. Exatamente, é onde nós vamos conhecer hoje. Olha aí, crianças, no slide, a torre. Essa torre, ela está localizada no bairro Mercês, que é um dos pontos mais altos aqui da nossa cidade de Curitiba. Essa torre, ela tem uma visão de 360 graus. Então, quando a gente está lá em cima, a gente consegue ver todo o entorno. Também, ela tem mais de 109 metros de altura e está a 1.050 metros acima do nível do mar. Que interessante, né, crianças? A primeira empresa que operou, né, que tinha uma operadora nesse local, foi a Telepar. Inclusive, muitas pessoas conhecem essa torre como a Torre da Telepar. Usam ela até como ponto de referência. Olha, você vai naquela rua lá perto da Torre da Telepar. Então, essa torre, ela também pertenceu à Brasil Telecom.
E mais tarde ela pertenceu também, agora pertence à Oi Móvel S.A., em parceria com o Instituto Municipal do Turismo, que é aberta à visitação. Inclusive, essa torre é a única do Brasil que é aberta para visitação, né? Então, vocês entenderam por que nós mostramos todos esses objetos? Porque esse local conta a história da telecomunicação, né? Fala sobre os telefones, sobre como nós nos comunicamos. Eu vou mostrar para vocês agora o museu da telefonia que nós temos lá na Torre Panorâmica, que é aberta à visitação das pessoas. Olha lá a primeira imagem. Então, a primeira imagem nós estamos vendo é bem a entrada do museu, onde nós podemos ver alguns objetos antigos. A próxima imagem também mostra uma réplica, né? Uma maquete da torre. A próxima imagem também nós vemos aí a imagem de um telefone antigo. Veja que nem as teclas ali a gente não tinha para puxar os números. Este outro telefone também, ele só tinha ali o gancho que a gente puxava para falar com as pessoas. Este outro também era bem diferente, hein, crianças? Vocês já devem ter visto em algum filme antigo, em algum desenho animado, algum telefone dessa forma. Mas hoje em dia a gente não faz mais uso desse telefone. O próximo telefone foi um dos primeiros telefones públicos, que depois a gente vai falar um pouquinho também. Ali tem uns telefones mais modernos, né, que talvez vocês até tenham em casa. E aqui a gente está vendo uma central telefônica, onde as telefonistas passavam os telefonemas das pessoas. Então, cada telefone tinha um pino. E quando a pessoa fazia ligação, eram trocados os botões. Aqui nós estamos vendo o orelhão. Inclusive, muitas pessoas, né, professoras, vocês vão se lembrar, usam muito a expressão "e daí, caiu a sua ficha?" Mas para as crianças talvez seja meio estranho a gente falar sobre caiu a ficha, porque elas não fizeram parte dessa história de usar o telefone público, né? Talvez algumas ainda usem hoje em dia, mas elas não. Agora a gente não usa mais a ficha telefônica, como esta aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que parece uma moedinha. Então, antigamente, nós usávamos essa expressão quando alguém entendia, né, uma história, por exemplo, depois do que a gente já tinha contado. A gente contava, na hora ela não entendia. Depois ela, agora eu entendi o que você estava falando. Agora caiu a ficha. Por isso que a gente usava essa expressão. Porque antigamente nós colocávamos essa ficha num compartimento dentro do telefone público e quando a ligação dava certo, essa fichinha caía. E assim a gente começava a falar com as pessoas. As ligações locais, quando eram perto, essa fichinha durava 3 minutos a ligação. E quando era longa distância, ela durava só 18 segundos. Então a gente tinha que ficar colocando várias fichas ali no compartimento, né, para que a ligação não caísse e a gente parasse de falar com a pessoa que estava do outro lado. Mais tarde a gente não usava mais essa fichinha, a gente usava o cartão telefônico, que ele vinha com uma certa unidade, né? Com tanto 8 unidades, 16 unidades. E esse cartão, ele foi tão importante para a história da telefonia que existem pessoas que são até colecionadores de cartões telefônicos, vocês acreditam? Olha, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês uma pequena coleção de cartões telefônicos. Então, os cartões telefônicos, eles foram tão importantes que quando eles foram lançados, saíam temas e as pessoas colecionavam todos os temas daquela época, do que foi lançado naquela época. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, que são das fichas telefônicas para longa distância e também para as ligações locais. E também nós estamos vendo aí
o telefone público, né? Que era o que nós usávamos na época. Agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a história do telefone. A história do telefone é uma daquelas histórias meio polêmicas, porque envolvem várias pessoas em meio a esta invenção. Alô, senhor Watson, venha até a minha sala. Esta foi a primeira frase dita num telefone. E ela foi feita por Graham Bell. Ele que foi o primeiro inventor do telefone. Ele era um professor de uma escola de surdos lá nos Estados Unidos. E ele chamou o seu Watson porque o seu Watson era um ajudante dele que também ajudou nesta invenção. Mais tarde, também foi reconhecido o seu Antônio Metz, que ele também, entre as suas invenções, conseguiu também criar o telefone. Vamos ver uma imagem dos 3 inventores? A primeira imagem ali que nós temos é Alexandre Graham Bell, o Thomas Watson, que era o ajudante do Graham Bell, e o Antônio Metz, né, que foi também um dos inventores do telefone. Agora nós vamos contar para vocês, crianças, como chegou o telefone aqui no nosso país, no Brasil. Então, Dom Pedro II foi fazer uma viagem, passear lá na Filadélfia, para conhecer as invenções do momento. E teve uma que deixou ele deslumbrado, que foi o telefone. Então, ele resolveu trazer para o Brasil o telefone. E as primeiras ligações, ele fez a ligação da sua casa até a casa dos políticos da época e também até o corpo do bombeiro. Depois disso, como o telefone, né, ficou tão famoso, todos queriam ter o telefone. Então, Dom Pedro viabilizou que todas as pessoas pudessem ter acesso, né, ao telefone 2 anos depois que ele já tinha trazido para o Brasil. Então, algumas pessoas já puderam ter acesso, não só ele, né? E agora nós vamos ver um vídeo que conta a história do telefone. É bem interessante, prestem atenção. Em 1877, começou no Brasil a revolução de fios e conexões que transformaria as comunicações no país. Pouco depois da invenção do telefone, a novidade chegava aqui graças ao entusiasmo de Dom Pedro II. O primeiro aparelho instalado no Rio em 1877 teria sido um presente do próprio Bell. A linha funcionava dentro do Palácio de São Cristóvão, hoje Museu Nacional. Na mesma época, foi instalada uma linha entre a loja O Grande Mágico, no centro da cidade, e o quartel dos bombeiros. O telefone era uma grande atração que atraía visitantes, curiosos com o aparelho. Foi no século XX, quando o Brasil já tinha se tornado uma república, que aconteceu a merecida expansão do telefone. O Brasil era um grande exportador de café. O país era ligado por ferrovias e das principais cidades emanava um clima de otimismo e animação. Em São Paulo e no sul de Minas, já no final dos anos 20, havia mais de 50 mil telefones. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, mais de 42 mil. No Rio Grande do Sul, eram 18 mil. A expansão acontecia em todo o território nacional. Capitais do Nordeste e do Norte também contribuíram para o aumento de telefones, que em 1929 já eram 160 mil em todo o Brasil. Em todo o país, a expansão encontrou desafios. Os primeiros fios de cobre eram aéreos e descobertos. Os recém-instalados cabos de bondes e os numerosos cabos de energia causavam problemas comuns: desgaste, atrito com outros fios, interferências. Nas zonas rurais, havia ainda os ninhos de João de Barro, que provocavam danos à transmissão. Os pássaros descobriram nos postes um lugar ideal para construir suas casas, e era comum ver ninhos entre os isoladores. Para as empresas e a população estava claro: era hora de mudar. Postes de dimensões modestas foram substituídos por outros mais altos.
A ordem era expandir o serviço, estender cada vez mais cabos e conquistar cada vez mais assinantes. Mais tarde, os cabos aéreos foram substituídos por subterrâneos, indutos. Era comum ver operários escavando as ruas para a passagem dos cabos. Nem a Segunda Guerra freou a telefonia no Brasil. O crescimento era mais lento, mas aumentaram as estações automáticas. Em plena guerra, o telefone integrava o país. Em 1944, já se ligava para 912 cidades. Com o fim do conflito, surgiram novos serviços que facilitaram muito falar com o outro lado do mundo. Então, tanta gente já queria ter o telefone que não era mais possível fazer ligações individuais. Eram precisos centrais telefônicas, que é aquela central que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Então, como que funcionava? A telefonista ficava atrás daquela central e as pessoas chamavam ela e ela dizia: a quem devo chamar? Ela pedia o nome da pessoa e ela pegava o pino dessa pessoa e colocava no botão da que ela tinha chamado. Então, era assim que aconteciam os telefonemas daí nessa época. Vamos ver uma imagem agora das telefonistas trabalhando? Olha lá, então elas ficavam ali, né, na frente da central e tinham vários pinos e vários botões onde ela trabalhava. Mas como crianças que nós fazíamos antes do telefone existir? Então, as pessoas, quando queriam mandar mensagens importantes para alguém ou avisar de alguma emergência, elas faziam os telegramas. Os telegramas são usados até hoje, não com tanta frequência como era antigamente, mas algumas pessoas ainda recebem quando vão receber algum anúncio, alguma notícia importante. Por exemplo, estão sendo chamadas para um emprego ou foram convocadas para assumir uma vaga de um concurso que prestaram. Olha, eu até trouxe para vocês verem aqui, ó, um telegrama. Esse telegrama foi recebido por uma professora nossa da prefeitura quando ela foi convocada para trabalhar com a gente, né? Então, ainda hoje se fazem uso do telegrama. Mas como que funcionava antigamente? Então, a pessoa ia até o correio e lá no correio tinha um telegrafista, que ele ficava só por conta disso, só para fazer isso. E ele digitava numa máquina diferente, que eu já vou mostrar para vocês, o telegrama. E como que era cobrado o telegrama? Então, a cada letra, a cada palavra era computado um valor. Então, os telegramas costumavam ser pequenininhos, né? Porque senão ficava muito caro mandar uma mensagem muito comprida. Então, olha o telégrafo. Vou mostrar para vocês aí agora a próxima figura. Olha que aparelho diferente, crianças. Vocês já viram desse? Dificilmente, né? Porque esse aparelho é bem antigo mesmo. Mas ainda hoje, como eu falei para vocês, agora os telegramas, né, são feitos no computador, é diferente, não é feito dessa maneira. Mas continuamos recebendo alguns. Mas e agora? Nos dias de hoje, como que nós fazemos para nos comunicar? Provavelmente vocês já viram esse aparelho, é um celular. Muitas pessoas usam ele para se comunicar, para mandar mensagem, usam até como computador para mandar e-mails. Então, hoje nós usamos muito aplicativos, né, redes sociais para se comunicar. E esse aparelho, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ele tem sido essencial para que possamos trabalhar, para que possamos ver nossos colegas de trabalho, né, por meio de videoconferências. Também esse aparelho, a gente está podendo ver os nossos familiares, que às vezes a gente não está podendo ver, né? Porque agora a gente tem que ficar, né, mais se cuidando em casa, então a gente não está podendo ver tanto os nossos parentes, mas pelo celular a gente pode se ver, né? Conversar por meio do computador também, a gente pode se comunicar com as pessoas. Mas vamos pensar uma coisa, criança. E se a gente não tivesse telefone e nem internet, como que a gente ia fazer para se comunicar? Nós íamos ter que fazer como nós fazíamos antigamente, escrever cartas
ou mandar os telegramas, como eu falei para vocês no começo. Então, antigamente, as pessoas se comunicavam assim. Eu mesma me comunicava com alguns amigos de outra cidade, mandava carta para eles, e eles mandavam para mim. A gente ficava esperando o carteiro trazer a resposta. Era muito gostoso, mas era bem mais devagar do que nós fazemos hoje, né? Então, quanta facilidade o telefone trouxe para nós hoje, não é mesmo? Lá na Torre Panorâmica, a gente pode ver toda a história da telecomunicação, né? Antigamente a Torre Panorâmica, ela não era aberta à visitação, ela servia só para suporte daquelas antenas, mas hoje não, ela é aberta para visitação e ela conta toda a história da telecomunicação aqui no nosso Paraná, né, no nosso estado e também na nossa cidade de Curitiba. Inclusive lá nós podemos encontrar um mural feito por um paranaense curitibano chamado Poti Lazarotto. Na verdade o nome dele é Napoleão Potiguara Lazarotto, mas nós chamamos ele carinhosamente de Poti Lazarotto. E lá nessa obra que é feita, ela tem 100 metros quadrados, a gente pode ver um pouco da história da telecomunicação aqui em Curitiba. Desde lá como começou com os índios até os dias de hoje, como nós fazemos, né? E eu trouxe aqui para vocês verem algumas dessas imagens desse mural que tem lá na Torre Panorâmica. Esse aí é o Poti Lazarotto, né? E aqui nós podemos ver o mural, um pedaço do mural lá, onde ele fez até como que as pessoas se comunicavam para trocar as suas mercadorias, né? Como que era feito isso se não tinha telefone? Então, tudo isso é contado lá na história desse mural de concreto que nós estamos vendo aí. O Poti Lazarotto, ele é um artista bem importante aqui para Curitiba e para o mundo todo. Ele já fez várias exposições fora do Brasil, aqui no Brasil mesmo, e aqui em Curitiba ele tem 46 obras expostas em toda a nossa cidade. Vocês já devem ter visto, porque ele tem obras em madeira, murais de concreto, como esse daí, também ele tem os vitrais e também tem os azulejos que são espalhados aqui por nossa cidade de Curitiba, né? Então, quanta coisa aí, crianças, nós aprendemos hoje sobre a Torre Panorâmica e também sobre os meios de comunicação. Nós também temos outros meios de comunicação, por exemplo, como a televisão. A televisão, a gente não consegue conversar com a pessoa que está do outro lado, mas nós conseguimos receber as informações que ela está nos passando. Nesse momento de pandemia, nós estamos recebendo muitas informações, né, pela televisão, inclusive as aulas que nós estamos fazendo para vocês aqui na TV Curitiba. Então, esses meios de comunicação são muito importantes. E hoje, a maioria desses objetos que estão aqui estão concentrados todos neste aparelhinho aqui. Então, o que eu posso realizar aqui no meu celular? Eu posso GPS, posso achar um mapa de um lugar que eu quero ir, eu posso falar no telefone, eu posso achar o telefone das pessoas que eu quero, eu posso digitar, eu posso mandar mensagem, eu posso ouvir música. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula e eu quero agora chamar uma atividade para nós fazermos hoje. Então, crianças, nós vamos agora fazer uma atividade e para essa atividade nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de folha de papel, pode ser sulfite, tá? Aí a gente colocou colorido se vocês tiverem. Uma tesoura, né? Lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem folha sulfite, pode ser uma folha de caderno mesmo. Vou dar um tempinho para vocês pegarem o material.
crianças, conseguiram pegar o material? Então, olha, eu vou ensinar para vocês como a gente corta, né, os quadradinhos para vocês fazerem o jogo da memória. Vocês já devem ter feito em outras aulas, mas eu vou explicar novamente. Então, a gente dobra a primeira folha no meio, né? Pode passar o dedinho, que daí já marca, olha, marcou no meio. Vamos fazer mais uma vez, dobrar mais uma vez aqui no meio, agora do jeito que ficou, né? Ficou menorzinho, mas dá para dobrar ainda no meio. Passa bem forte o dedinho. Olha aí, ficou bem menor. E agora a gente vai dobrar aqui no meio, olha. Novamente. Vamos fazer aqui no meio, ó. Aperta bem para ficar bem marcadinho. E daí, o que vai acontecer? A gente vai cortar esses quadradinhos, né? Então, você vai pegar a sua tesoura aí em casa, né? Vocês têm que usar a tesoura sem ponta. Vão cortar em cima do risco para fazer as cartinhas do jogo da memória. E depois, quando a gente cortar todas as partes, se vocês quiserem fazer bastante cartinha, dá para fazer mais uma folha, né? Faz o mesmo jeito que a gente dobrou. Aqui vai dar 8 cartinhas. Então, a gente corta os quadradinhos e agora a gente começa a fazer os desenhos. Então, como a gente conversou muito sobre os meios de comunicação, nós podemos desenhar os meios de comunicação que a gente viu na aula, os antigos, ou pode colocar os mais modernos agora. A gente pode desenhar, né, celular, podemos desenhar um computador. E não esqueça que para o jogo da memória, 2 cartinhas têm que ser sempre iguais, tá? Nós vamos ter que fazer um computador, 2 computadores. Vamos fazer na outra um celular, tem que fazer 2 celulares, para que quando a gente for virar a cartinha, a gente ache os pares. Também a gente pode decorar, se vocês tiverem aí canetinha ou com lápis de cor mesmo, as cartinhas em volta, né? Vocês podem decorar, fica bonitinho. E a gente pode fazer, eu até trouxe um prontinho aqui para mostrar para vocês, olha, eu fiz um rádio. Então, você desenha o radinho ali, né? Tem que ter 2 cartas iguais, desenha o rádio e faz a decoração que você quiser em volta. Fica bem bonitinho para jogar com a sua família, né? Com seus irmãozinhos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí na casa de vocês e daqui a pouquinho a gente volta. Então, crianças, conseguiram terminar? Não tem problema, se vocês não conseguiram fazer agora, podem continuar fazendo depois da aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!